Hoje, hoje aqui nós estamos tendo o prazer de receber uma figura ilustre que o PV vai ter a oportunidade de apresentar para todos nós. Obrigado, Léo. Nós estamos aqui começando o Papo com Riso e o Bruno, deputado, sendo bem-vindo. PV, nosso futuro deputado. Obrigado, meu senador querido. Privilégio estar aqui com você, Papo com Riso aqui, mas um programa para falar de liberdade, para falar de tantos assuntos divertidos. Nós estamos com o deputado mais econômico de Santa Catarina, viu, Léo? Exatamente. Deputado Bruno Souza, que veio nos honrar aqui na visita no programa. E também queria aproveitar para elogiar o seu trabalho, Bruno. Você que é um bandeirante aí da liberdade. Parabéns também por essa corrida para reformar o Pacto Federativo, né? Você que esteve hoje na Lego, movendo mundos e fundos, corroborando lá mobilizando apoios. Parabéns pelo seu trabalho. Conseguimos agora aprovar a resolução na CCJ, que foi reaberta só para votar a resolução. Parabéns, é o décimo estado? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje. Uma boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de ter essa conversa. Muito obrigado também pelas generosas palavras aí de apresentação. Fico muito feliz. E, de fato, conseguimos hoje aprovar algo muito importante na Assembleia de Goiás, que é justamente um passo muito decisivo. Para os nossos ouvintes entenderem que você falou, aprovei na Assembleia de Goiás. Você é um deputado de Santa Catarina. Perfeito. É que o Bruno está percorrendo o Estado brasileiro para juntar, no mínimo, 14 estados que têm a mesma opinião, que assina esse pacto, para que esse pacto possa chegar em Brasília e melhorar a vida de todos nós. Só uma abertura, você vê que o homem está preparado, viu? Nunca teve histórico de vida pública, uma vida de empresariado com excelência, e já está falando sobre proposição de PEC. Parabéns, viu, Léo? Um orgulho estar com você aqui, demonstrando esse conhecimento notório aí da nossa Constituição. Mas, deputado, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem 45 anos que somos empresários. 45 anos, se eu manter um CNPJ limpo nesse país, sou herói, gerando milhares de empregos, desenvolvendo. Então, no que se refere a executivo, eu acho que eu entendo muito bem. Agora, legislativo é que eu não consigo entender por que esse país não avança, doutor Bruno. Nos explica aí. Boa, bem, são muitas coisas, mas em essência é porque se tem dificuldade para sentar na mesa e resolver problemas como adultos. No Brasil, o grande problema é esse. Nós vivemos pegando a 25ª prioridade e trazendo para frente da fila como se aquilo prioridade fosse. E aí o que acontece é que o que de fato é prioridade vai ficando para o final da fila. Mais um ano sem... Esse processo populista Isso que nos leva a ter esse voo de galinha, né? Exatamente. Voo nenhum. E daqui a pouco nem a galinha não vai mais voar, tá? Daqui a pouco vai ser só caminhada de galinha. Essa é a minha preocupação. Por isso que eu me ofereço nesse momento, ser candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, em cima disso. Eu não entendo por que essas pontes não são construídas. Por que não existe um diálogo geral para constatar, se bem que nem precisa, que a coisa não está rodando como devia. Os municípios de Pires na mão, nos estados, os estados de Pires na mão, na federação. Perfeito. Temos que mudar isso. Por isso mesmo é extremamente necessária essa corrida por todo o Brasil que o Bruno está realizando, né, Bruno? O Léo tinha perguntado, acho que a gente tem oportunidade agora para explicar ainda melhor para quem está nos acompanhando. Pois é, eu quero, Léo, mudar a Constituição Federal. Mas espera aí, um deputado estadual mudando a Constituição Federal, que história é essa? Pois é, as Assembleias Legislativas têm também a possibilidade, a prerrogativa de propor emendas à Constituição Federal. Mas é um caminho muito mais difícil, um caminho muito mais complicado, por isso que nunca foi feito. Porque são necessárias 14 Assembleias Legislativas. Dia dos 27 federações. Isso, a maioria, aprovando o mesmo texto, dizendo que aquela Assembleia apoia. Quando nós tivermos 14 Assembleias, nós entregamos lá no Congresso Nacional e o Congresso vota o projeto. Então, quando eu comecei isso, era muito difícil. Qual foi a data da proposição? Isso foi começo de 2020. E achavam, não, Bruno, isso aí é sonho, muito difícil. E, de fato, o tamanho da tarefa era enorme. Mas, olha, a tarefa é grande, mas por algum lugar tem que começar. Aprovei. Em Santa Catarina levou meses, o que fez pensar, meu Deus, se eu levei meses para aprovar na casa onde eu estou trabalhando, imagina nas outras.
Mas o fato é que nós, e não só eu, mas todos aqueles que acreditam na maior autonomia dos estados, nunca desistimos e hoje nós já aprovamos em 9 assembleias legislativas. Estamos quase aprovando aqui em Goiás, com compromisso, né? De aprovar aqui em Goiás. E aí teremos 10 e vão faltar mais 4 para que nós possamos dar um passo decisivo para reformular o nosso pacto federativo. E olha que engraçado, Léo, você que, né, tô em volta aqui de entendedores de futebol. Ele tá batendo escanteio e tá correndo para cabecear, porque ele tá se lançando também pré-candidato a deputado federal, então nós vamos contar com a ajuda de todos nós aqui em 2023, se Deus assim permitir. Não, e se Deus Amém. permitir, estaremos no Congresso Isso. defendendo isso diuturnamente, porque isso aí é quase uma coisa inaceitável. Está sendo necessário vocês, assembleias dos municípios, fazerem uma reivindicação à federação para que ela reveja a forma de distribuição dos recursos. Isso já passou da hora. Eu vejo que hoje, às vezes eu sigo alguns políticos, para não dizer que eu não sigo os políticos, eu sigo alguns políticos, porque eu quero saber o que eles pensam. E eu acho os políticos atuais assim extremamente engraçados. Eu acho que eles até vão tomar o cargo de alguns humoristas, né? Porque eu vejo lá, eu sou o deputado tal, estou aqui entregando um pá, carravadeira, estou aqui entregando um carro, estou aqui entregando uma coisa. Meu Deus, aquilo é obrigação. O município tem esse direito. Aí fica o prefeito do lado agradecendo, quero agradecer o nobre deputado pelo esforço de trazer um recurso. Gente, o recurso foi gerado ali. Que época que nós estamos? Claro. O recurso foi gerado ali naquele município. Não produz nada, né, Léo? Só consome. Exato. Por que não fica no município? Exato. Por que não temos um país menos burocrático e mais ágil nessas decisões? Agradecer um político quando ele leva alguma coisa para uma cidade é igual agradecer um caixa eletrônico por te entregar o teu dinheiro. Quer saber? Faz isso? Quer saber? Eu vou dizer uma coisa. Parece muito com aquele cidadão que chega na sua casa, pede sua mulher emprestada, o cartão de crédito ainda reclama do limite. É verdade. Sabe? Léo, a gente está vivendo uma situação dessa. Eu acho que perderam totalmente a noção. Assim, corroborando com a sua fala municipalista, né? Franco Montoro dizia que ninguém mora nem na União nem nos estados. Mora no município. É no município que a vida das pessoas acontece. E o Bruno tem um grande exemplo aí com as histórias das emendas parlamentares. Bruno, se você quiser contar para nós aí o exemplo que você deu, né, da utilização ou Bruno, não. Fala com a gente assim, aqui, sabe? Conta pra gente como é que é essa vida parlamentar. Não, bom, eu não tenho, na verdade, muita história com emendas parlamentares, porque esse negócio de entregar caminhão aqui, máquina ali, eu não tenho muita história porque eu não uso. Eu sou essa a grande história. Eu sou o único deputado que abre mão de todas. O que eu faço, eu destino elas para pagar a dívida do Estado. Porque, bom, eu não acredito nesse sistema, né? Então, Mas conta aí qual que é o valor para as pessoas entenderem o tamanho. Como é que você faz esse dinheiro destinado a uma verba de um parlamentar chegar na mão dos prefeitos, sendo que não faça isso? Isso, mas aí que está o ponto, né? Eu sou contra esse sistema. Eu prefiro que o parlamentar não deveria fazer esse tipo de, na minha opinião. Não está lá para isso, não está lá para isso. Então não é a função dele. Esse é o meu ponto, né? E enfim, então eu teria direito a 7 milhões de reais por ano e eu não uso. Por ano, Léo? Claro que sou o único deputado que faz isso, porque, afinal de contas, isso é um grande... Isso no estado de Santa Catarina. Ele deve ser o único no Brasil, eu acredito. Até porque isso é uma grande ferramenta, né, para os deputados. Como é que é feito? Esse dinheiro fica lá e o Estado aplica ele onde acha que deve? Não, aí eu destino para abatimento da dívida do Estado, para que não possa ser usado com outra coisa também. Então eu faço... É uma boa solução. Eu diminuo. É esse perfil reformista, né, Léo? Que eu lembro da gente ter nossa primeira conversa ainda. Não, esse é o perfil assistencialista. É uma forma de quem está no poder, os políticos perpetuarem. Porque eles vão dando. A sensação, a imagem que eles querem passar para você, contribuinte, é que eles estão te dando alguma coisa. Só que você não pode esquecer, eles estão te dando com o dinheiro que lhe tiram do seu bolso. Não tem R$1 gasto por um político que não foi tirado do bolso de um contribuinte. Eu quis dizer o perfil reformista dos candidatos e mandatários do Novo. Eu estava lembrando com alegria, né, lembrando o exemplo do Bruno,
para confirmar a nossa primeira conversa, quando nós fomos falar da possibilidade de vir pelo Novo, e o Riso estava nos contando que ele havia sido filiado, inclusive, e desse perfil dele, de reduzir a máquina, procurar maior eficiência do Estado, que é o perfil do grande empresário, por isso... Você pode perguntar a qualquer pessoa, ele sabe que precisamos de uma reforma política, sabe que nós precisamos de uma reforma administrativa, a gente não suporta carregar o custo do Brasil, sabe que nós precisamos de uma reforma tributária, sabe que a gente precisa de uma reforma robusta em relação à revisão do papel do Estado na sociedade. Então, essas coisas que estão lá os parlamentares para resolver. E os parlamentares estão lá pensando na reeleição, pensando nas verbas que eles vão ter para tocar suas obras, para mandar as obras para o município geralmente dar-se um jeito de contratar uma empresa conhecida, para ela ficar também devendo favor para o parlamentar. Então, o parlamentar hoje, ele vende uma ideia de que ele faz favor para o cidadão, ele faz favor para o prefeito, ele faz favor para a sociedade de modo geral. Isso não é verdade. Ele não está exercendo o seu papel de político para qual ele foi eleito. E ficamos nesse chove e não molha. Dá isso, dá aquilo, tem uma crise, a gasolina sobe, subsídio a gasolina, daqui, aquilo outro. Isso a gente já viu. Nós já vimos esses esqueletos aí dos anos 80, 90. E o quanto deu errado. E o quanto deu errado. Exatamente. Mas, ainda bem que temos pessoas candidatas, temos pessoas que pensam diferente. Eu vivo dizendo que o Novo, na minha opinião, e nós estamos com o logo aqui, o Novo é o final da fila de pessoas que querem mudar o Brasil. Nós somos os últimos dos últimos da fila. Que é interessante que os últimos serão os primeiros. Exato. Então, acho que é uma questão de tempo. E depois de nós, assim, depois as pessoas que estão interessadas em realmente reformular o Brasil, gente, não dá para nós nos omitirmos, não. Porque a fila acaba ali atrás, a gente não tem mais ninguém interessado, não. Então, nós não podemos nos omitir, nós temos que entrar em campo agora, esse ano, temos que entrar em campo na década que vem aí pela frente, porque esse barco está fazendo água. É loucura você estar dentro de um barco e estar fazendo água e ficar olhando para ele, olha, está fazendo água, esse barco... está fazendo água, e não fazer nada. Você tem que ajudar a tirar a água, consertar o furo e botar ele a navegar. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil. Nossa pirâmide demográfica ela está se invertendo. Nós estamos passando pela sétima mudança demográfica mais rápida da história da humanidade. Ou seja, nossa população de muito jovem está se tornando rapidamente uma população... Isso é preocupante. É isso, uma preocupação mais... Nós estamos mudando de uma população jovem para uma população mais velha. Com isso, nós estamos diminuindo fortemente o número de pessoas... A força de trabalho. E o Brasil cresceu nos últimos 40 anos, não foi porque nós nos tornamos mais produtivos, porque nos tornamos melhores em fazer o que fazemos, porque contratamos novas tecnologias, descobrimos novas maneiras de fabricar. Não. Nós crescemos basicamente porque a nossa força de trabalho crescia. Nós tínhamos mais braços na economia. Eu costumo dizer que nem tudo está perdido. Em termos de tecnologia, para mim, uma das empresas mais valiosas do Brasil é a Emater. A Emater conseguiu triplicar a produção do Brasil através de pesquisas, empresa muito séria. E acho que isso é louvável, sabe? Acho que nós temos condições hoje tecnológicas de dobrar a produção, mas sem desmatar. A produtividade, se o Brasil fosse o agro, o Brasil estava voando. Porque o agro, a produtividade cresce 4%, 5% ao ano há 30, 40 anos. E isso sem aumentar a área desmatada, sem expandir a fronteira agrícola. O que nós fazemos no Brasil em termos de agro é fantástico. O Brasil consegue ser líder mundial em crescimento de produtividade no agro. E curioso, né? Curioso. O agro é o setor menos protegido do Brasil. É o setor que enfrenta concorrência internacional, mercado aberto, os preços são fixados no mercado internacional e temos uma concorrência enorme. Sabe qual é o setor? O setor brasileiro mais improdutivo, que nós nos tornamos 1% pior ao ano, que perde 1% de produtividade ao ano, o setor automobilístico.
que é o setor mais protegido do Brasil. Recebe benefícios todo ano. Que é o setor mais é o primeiro protegido. a falar que vai embora. Você não pode importar carro usado, você não pode importar. Quase proibitivo você importar um carro de fora, você tem regras de conteúdo nacional, você tem que fabricar tudo aqui. Resultado, nós fabricamos mal carro. Protegemos a indústria automobilística, fabricamos carros ruins. Não protegemos a indústria agro, somos eficientes. O Brasil, nesse ponto, não se protege, em hipótese alguma, o consumidor final. Isso foi na informática, isso está sendo na indústria automobilística. O setor agropecuário, o agro, ele precisa de muito mais incentivo do que tem. Precisa de muito mais carinho. É preciso fazermos um pacto federativo, pode ser, no sentido que nós não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. Para abastecer o mundo, basta nós investirmos em tecnologia, como tal. E engraçado que eu converso com algumas pessoas do agronegócio e eles também concordam com isso. Essa imagem de país devastador, sabe? Essa coisa não nos agrega valor. O próprio agro, na verdade, hoje preserva, né? O próprio agro hoje, ao investir, ele tem as suas próprias reservas. O próprio agro tem interesse também em ter uma imagem de sustentabilidade, porque, afinal de contas, cada vez mais os países, ao importar também, se preocupam com isso, com a sustentabilidade dos fornecedores. Então, o nosso próprio agro hoje preserva. E o agro formal, o agro que trabalha corretamente. Onde infelizmente, nós temos problemas, não é no agro que exporta e produz. Não é aí que está o nosso problema, né? Mas o Brasil, de fato, se tivesse a produtividade do nosso agronegócio, dos outros setores, Nossa, o Brasil estaria... O Felipe esteve aqui segunda-feira, né? Felipe Dávila, nosso presidenciável do Partido Novo, e ele falou aqui sobre a economia do carbono neutro, os trilhões de dólares que estão à disposição justamente para ir na contramão do que dizem do agro, né? Precisamos urgentemente de atender uma infraestrutura, que é uma demanda nossa de muitos anos em relação ao agro, sabe? Acho que tem que ter uma política muito forte em relação... Falta energia, né? Falta energia, empresário falta transporte, transporte, né, Léo? falta estradas trafegáveis, sabe? Falta tudo, de um modo geral. Só não falta a vontade de produzir, a capacidade de produzir do brasileiro. O Brasil, fantástico. Sabe? O Brasil, o resto falta tudo. Da porteira para dentro, o Brasil é produtivo. Da porteira para fora, nós temos um custo Temos muito gargalos. Mas sabe de uma coisa também, Bruno? A gente está trabalhando e uma das nossas plataformas é o seguinte: os grãos é interessantíssimo, essas divisas que trazem para o Brasil são interessantíssimas, mas eu achava que esses grãos deveriam ser, pelo menos, pré-industrializados no Brasil. Não tem sentido a gente vender soja em grão. Nós podemos vender pasta de soja, não podemos vender óleo de soja. Industrializar, né? Industrializar o nosso produto. Mais em cima da produção. Ou seja, colheu numa região específica, onde se detecta o que se produz, naquela região, uma usina específica, uma indústria específica para aqueles produtos. E nós tivemos até na FIEG, né? O Léo nos convidou, o Léo tem uma abertura com o Fórum Empresarial muito grande. A FIEG tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. E isso foi colocado à mesa lá, né? O Risco Brasil, o ambiente de negócio, quando precisa melhorar para ser atrativo para as indústrias virem aqui e trazer esse valor agregado, né? E acho que para isso que nós estamos nos levantando para falar, precisa mudar, precisa ser diferente. O ambiente de negócio, o empresário não quer saber de privilégio, ele quer saber de um Estado livre, que pese menos, com menos burocracia, para fortalecer o que ele sabe fazer de melhor. Menos Brasil e mais Brasil. Exato. Sabe, Brasil. É preciso que a gente olhe o interior do Brasil. O agrobusiness é uma coisa do interior do Brasil. Sem dúvida. O agro é um exemplo disso, né? Famílias que deixaram todo o conforto de uma cidade, se aventuraram nessas terras férteis do Brasil para produzir. Esses, sim, são exemplos de cidadãos. Sim. Os catarinenses, os paranaenses. Aqui nós temos Rio gaúchos, Verde, né? Os Rio Verde. Então, essas pessoas, eu acho que deveriam ser premiadas, sabe? Louvadas. E eles têm feito a diferença da balança comercial brasileira. E, para melhorar, é interessante ter uma política de industrialização desse nosso agrobusiness, entendeu? Para que a gente possa ter valores agregados melhores. Se nós tivermos segurança jurídica, se tivermos um ambiente de negócio mais livre, menos burocrático, se nós tivermos menos intervenção do Estado no mercado de crédito, permitindo, através de um controle fiscal e orçamentário,
que o crédito vá para a iniciativa privada, não seja sugado para o governo, que precisa pagar as suas contas porque não as controla, nós teremos mais crédito para a iniciativa privada, nós teremos com certeza mais pessoas investindo, nós teremos com certeza mais segurança para se investir. Porque no Brasil, se investir, o sujeito ao investir aqui, ele tem que pensar algumas vezes, porque é um país que oferece complicadíssimo. mudanças. Você tem uma lei trabalhista. Aqui tem Ministério do Trabalho, com todo respeito. Sim, sim. É uma insegurança jurídica, né, Léo? Tem Você insegurança quer ir- jurídica para quem emprega e para quem trabalha, Sim. sabe? Com todo respeito. Mas você não vê resolvendo isso. Não, Nós temos uma vocação brasileira de empreender gigante, né? Gigante. Você vê aí o que tem crescido isso, que tem mantido essa economia nossa, são essas formiguinhas que não se cansam nunca. Então, eu acho que nós temos que ter um Estado mais enxuto, com mais liberdade para a sociedade produzir. Eu costumo dizer, se você tem X% de tudo que se fatura, você jamais deveria se intrometer a fazer alguma coisa. Você tem que tratar aquela pessoa como excelência, preparar um campo de trabalho e dizer, por favor, produza. Mas né? infelizmente, o Brasil quer ser um país próspero sem valorizar quem prosperidade gera. Eu realmente não consigo Ô, entender Bruno, isso. outra coisa também que eu não consigo entender muito bem, por que temos um orçamento engessado? E aí eu queria... Eu não consigo entender. Então, o judiciário fica com X%, o legislativo com 5%. Como nós temos uma economia que, de qualquer jeito, ela cresce, não é um crescimento que nós gostaríamos de longo prazo, mas é um voo de galinha, aquilo outro, essa arrecadação aumenta. E esse percentual sempre está aumentando. Então, fica lá o judiciário dizendo que tem X%, que ele precisa fazer mais isso, penduricalho, porque ele quer consumir aquela verba que é destinada para ele, para não ter que voltar esse dinheiro para o Tesouro. E é muito engraçado, eu que participo dos debates sobre divisão do bolo orçamentário lá na prática, lá no parlamento, eu sempre ouço, mas independência orçamentária, o dinheiro é do judiciário, o dinheiro é do Ministério Público. Exato. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. De quem que é o dinheiro? Fala O pra dinheiro eles. é do pagador de impostos. Vocês estão doidos. Exatamente. Vocês estão loucos dizendo isso. Eu fico imaginando independência dos poderes. Independência aonde, cara pálida? Aonde que tem independência dos poderes? Vocês, por acaso, são independentes da fonte? Da população para se exatamente. manter na sua estrutura. Exatamente. O Léo tocou muito bem no assunto, que eu acho que é uma das funções principais do Legislativo, e é isso que eu queria voltar no assunto, porque o Bruno, o Léo, é um parlamentar que tem dois grandes hábitos, eu diria até viciado. Ele é viciado em cortar privilégio e fiscalizar o Estado. Esse é o homem correto, no lugar certo. Que é aproveitar para contar te passar a palavra nesse sentido, Bruno, você faz um trabalho de fiscalização excepcional. Quem acompanha o trabalho do Bruno que foi vereador, agora foi deputado estadual e pré-candidato a deputado federal lá por Santa Catarina, mas quem acompanha o Bruno sabe do compromisso que ele tem em abrir mão de privilégio e fiscalizar o Estado. Então, aproveita para contar aí as funções essenciais do Legislativo, porque quando eu vejo você falando assim, eu não vou usar emendas, é justamente porque eu acredito que não, isso aí é função do Executivo, ordenador de despesa. Então, as funções que são essenciais para o Legislativo, para o parlamentar, ele desempenha com excelência, né? Eu sou muito orgulhoso de tê-lo na bancada, falo com alegria. Bondade sua. Eu, no primeiro dia de mandato, abri mão de tudo que eu teria direito como deputado, carro oficial, auxílios, isso, auxílio aquilo lá, verbas, abri mão de tudo. No primeiro dia. Até a máquina de cafezinho eu mandei embora lá, que tinha uma máquina que servia uns café gourmet. Não existe café grátis? Não existe café grátis. Eu troquei uma máquina enorme, tinha lá que servia cafés devia ter um barista dentro da máquina fazendo ali para servir. Mandei até isso embora. Macchiato, não sei o que lá, latte. E era tudo. Era meu italiano inteiro naquela máquina, né? Tudo que eu sabia. Latte, mocha, cappuccino, tudo. É bom saber que eles não produzem café. Compra o nosso café, industrializa e traz a cápsula para nós. Isso mesmo. Depois o problema de reciclagem também fica sendo nosso. O que vamos fazer com essa cápsula? É verdade. Então, mandei tudo embora. E uma vez feito isso, eu entendi que a minha função como parlamentar não
queria estar lá gerando um monte de lei que gera dificuldade para o empreendedor, que gera burocracia. Eu uso o meu poder legislativo para deslegislar, ou seja, para criar leis que facilitam a vida do cidadão. Maravilha, mas essa é uma função que eu fazia. Mas, além disso, eu queria fazer mais, porque eu combato fortemente o crescimento da nossa carga tributária. Me parece, Léo, existem países hoje que têm cargas tributárias maiores do que o Brasil. Entretanto, não há país que se tornou próspero, que era subdesenvolvido, se tornou próspero com uma carga tributária como a nossa. Não existe. Não é possível. Não existe. Não é possível você gastar mais do que ganha. Não existe. Não então, existe. assim, mas a Dinamarca, a Suíça... Amigos, a carga tributária, elas ficaram ricas para então ter a carga tributária que eles têm. Bruno, eu morei 5 anos aí na Espanha. Então, algumas particularidades na Europa eu me interessei, sobre principalmente o problema de tributação. Então, é uma tributação realmente alta em alguns lugares da Europa. Mas você tem segurança, você tem saúde, você tem transporte, você tem lazer, você tem tudo. Mas mesmo então, justifica. Agora, o que não pode, a gente tem uma carga tributária grande como nós temos e não tem nada. E assim, eu sou muito cético com a nossa capacidade de fazer isso, de entregar e tudo isso que entrega a Suíça. Eu sou muito cético, eu desconfio disso. Então, pelo menos, deixem o dinheiro com a população, deixem com o cidadão. O que não dá é para nós termos um sistema, como nós temos, que cobra uma carga tributária de país de primeiro mundo, entrega serviços subsaarianos aqui para o Brasil, pega 5 de você, usa 4 na máquina e esse 1 às vezes chega na ponta. Isso não faz sentido. Então, que deixe esse 5 com a população. Eu prefiro deixar. Então, eu sempre combati muito essa nossa carga tributária, sempre foi um dos motivos que eu entrei na política. O combate social da miséria é o emprego. Sim. Deixa esse dinheiro com quem gera emprego e empreende, que nós teremos o melhor programa social. Essa mais flexibilização da CLT que teve, claro. É um avanço que os partidos de esquerda agora querem retomar. Né? Essas coisas que nós conseguimos, esses avanços, nós temos que avançar mais e não retroceder nesse aspecto. Sim, e se você deixar esse dinheiro na sociedade, isso se torna... Primeiro, assim, se você deixar imposto sobre consumo no bolso do pagador de impostos, você vai parar de tirar um monte de dinheiro dele, permitindo que ele possa, às vezes, pagar, não depender de um serviço público, possa pagar a sua consulta, possa consumir o que ele quer. Seu sonho. Isso. Você ensinar a pessoa a pescar. E além disso, o peixe. E se você deixar o dinheiro que nós tiramos, não estou falando do grande empreendedor só, não, estou falando desde o grande até o pequeno. Se você deixar o dinheiro que você tira do empreendedor com o empreendedor, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai esconder esse dinheiro embaixo do colchão? Claro que não, ele vai reinvestir. Ele vai gerar mais emprego. Ele vai fazer isso. Nenhum empreendedor que se preze pega o dinheiro e bota embaixo do colchão e fica ali chocando, parado. Eu sou do mercado imobiliário e eu advogo muito imposto progressivo, principalmente em áreas não edificadas. E eles acham que isso é uma ideia esquerda. E eu acho que isso é uma ideia extremamente liberal. Porque se eu tributo a propriedade que não tem fins nenhum, só de especulação, eu estou contribuindo com a economia. E estou aumentando o giro dos negócios. Então, eu sou a favor. Você pega uma cidade que, às vezes, a lei é complacente com isso, você tem lotes baldios, lotes que o município tem que ficar limpando todo ano, a um custo que a gente sabe qual é, porque não é só a limpeza, o que traz aquilo para a comunidade é muito ruim. Uma quadra que não tem acessibilidade no seu quarteirão não pode nem ser chamada de uma quadra, entende? Então, eu acho que a acessibilidade em relação ao cidadão é muito pequena. Agora, eu concordo com você, eu concordo plenamente com você, que se o dinheiro tivesse direto de quem produz a riqueza, seria muito melhor. Seria muito melhor. O respeito ao produtor da riqueza é a solução acima de tudo. Para encaminhar a pobreza, né? A solução da pobreza. Mas, assim, o papo está ótimo. O Bruno tem um compromisso agora na Câmara Municipal de Goiânia para falar sobre esse projeto maravilhoso dele aí da reforma do Pacto Federativo.
Privilégio estar aqui falando com você, viu, Léo? Privilégio. E eu gostaria de falar mais com você, viu, Bruno? Eu Eu adorei a estou conversa. encantado com você, estou encantado de Encontro estar fazendo Nacional do parte. Partido, ele vai estar te Vai tá recebendo lá em em São São Estarei Paulo. lá. Nós vamos estar juntos. Eu quero aqui E vamos continuar debatendo, falando, ouvindo a sociedade, procurando alternativas e nos propondo e nos colocando à disposição da sociedade. Amém. E eu quero aqui deixar uma lembrança com você, Léo, que é o símbolo do novo Pacto Federativo, que é justamente um Brasil com estados, um Brasil onde os estados existam de verdade, onde sejam respeitados, Tá vendo? onde a população tenha sua vontade ouvida, onde possa ter as suas demandas escutadas, né? Então esse é o símbolo do nosso novo Pacto Federativo. E eu já deixo um com você também. Eu estou mostrando aqui. Que maravilha! Estaremos em Brasília comemorando aí a aprovação das 14 da aprovação das 14 assembleias aí da resolução. Mais do que isso, se você nos permitir, a gente vai estar no Congresso Nacional Amém. diuturnamente para que essas coisas não sejam só um sonho, seja uma realidade. Vamos sonhar juntos. É isso aí. Amém. Vamos lá. Obrigado, Bruno. Obrigado, Obrigado, Riso. Vivi. Obrigado pelo convite. Me chame mais vezes, viu? Bruno, continue assim, construindo pontes. Amém. Sabe? Não se nega ao diálogo a quem quer que seja. De forma nenhuma. Sabe? Vamos lá. Vamos em frente, que acho que é possível fazer um Brasil melhor. Amém. Avante, Riso. O Partido Novo não pode parar, como já diria o hino. É novo. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado.